conversar com você de um limite especial, famosíssimo, limite trigonométrico fundamental. Sim, é o limite de seno x dividido por x quando x se aproxima de zero. Qual é o valor desse limite? A primeira situação que a pessoa diz logo, já sei, prof, no lugar do x eu vou substituir por zero. Será que dá? Vamos tentar. Você está com essa ideia? Então, bem aqui, você escolheu o zero para o x, e aí você está querendo substituir no lugar do x o valor zero. Vai ficar seno de zero dividido por zero. Só que seno de zero, pode pesquisar se você não recorda, vale zero. E zero dividido por zero é uma forma indeterminada, é uma indeterminação. E eu não sei responder quanto vale isso. Então, não colou a ideia de pegar o zero para substituir. Mas aí eu recordo de um detalhe importante, que o seno não é no zero, né? Ou seja, o limite aqui não é no zero, é na vizinhança. Eu posso pegar um pouquinho maior que zero, um pouquinho menor que zero. Eu estou te dizendo que você poderia ser esperto. Olha, não vou jogar o zero. Eu vou substituir 0,01 no lugar desse x. E eu vou ter o seguinte, pega a visão. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer nada mais, nada menos do seguinte. Jogar logo um traço bem aqui também. Vou jogar bem aqui um pouquinho maior. Então, vai ficar seno de 0,01 dividido por 0,01. É o mesmo número que você substitui. Eu posso substituir, prof, um pouco menor que o número? Posso. Um pouco menor que zero. Professor, zero um pouco menor, negativo. Menos 0,01. Tá ótimo. Menos 0,01. Vai ficar o seno de menos 0,01 dividido por menos 0,01. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar a minha calculadora, né, e vou fazer essas contas. Primeira observação que muita gente não sabe, isso aqui você vai ganhar o dia. Coloque a sua calculadora, é importante escrever aqui a calque, coloque ela em radianos. Toda vez que você trabalhar com seno e cosseno, quando aparecer essa história de 0, aqui não é grau, aqui é número. É isso que eu quero que você entenda. Esse aqui, 0,01, é número. Se é número, é radianos. Então, muitos não sabem que devem utilizar a calculadora em radianos, senão vai bugar, você não vai concluir legal o que você quer. Show de bola? Vou trazer a nossa calculadora, vou te ensinar a colocar em radianos se você não sabe. Então, vamos puxar aqui a nossa calculadora para a tela. Está aparecendo aí a nossa calque. Show de bola? Essa que eu estou utilizando é essa Cássio bem aqui. Cássio patrocina a gente, tá? Essa aqui é a FX991 Laxi. Uma boa calculadora. Olha lá. Nesse caso está aqui a calculadora. Eu falei que eu preciso colocar ela em radianos. A minha não está em radiano na tela. Como é que eu sei, prof? Que está aparecendo um desenho bem aqui. Deixa eu apontar. Está aparecendo um desenho. Esse desenho é graus. D é graus, professor? Sim, é degree, que é graus. E você faz assim para transformar. Você vai em Shift, né? Shift, aperta Menu. Shift, Menu. Aí apareceu aqui uma função número 2, né? Unidade angular. Minha está em inglês. Unidade angular. Aí você aperta o número 2 e ele diz, o que é que você quer? Você quer trabalhar no número 1, né? Degree, que é o graus? Você quer trabalhar em radiano ou grado? Né? Existe essa unidade bem aqui. Então, muita gente pensa que o G é graus. Não é, é grado essa unidade. Então, eu quero radianos. Radiano número 2. Eu coloco 2 aqui e já aparece um R aqui na tela. Então, problema resolvido. Calculadora em radianos. Quando for fazer seno e cosseno. Uma pergunta do aluno sempre é essa assim. Mas, professor, eu vou multiplicar. Eu vou dividir. Precisa estar em radiano? Não tem nada a ver, gente. Se ela está em grau, se está em radiano, não faz nenhuma diferença. A diferença aqui é, se eu fizer seno, cosseno, se é número,
coloque a calculadora em radiano. Esse é o papo. Fazer raiz quadrada não vai fazer nenhuma diferença, não vai dar bug nenhum na sua conta, tá bom? Guarda isso no seu coração. Já está em radiano? Já. Aí vou fazer assim, fração, vou colocar aqui o seno, ó, em inglês é S-I-N, inglês, seno, e aí eu coloco o valor que eu quero aqui, 0,01, fecho parêntese, desço, 0,01. Agora vou apertar igual e deu 0,999, são 4 noves. Então, esse valor aqui, ele deu aproximadamente, podemos colocar 0,9999. Você já desconfia que esse valor está se aproximando de um número inteiro. Que número inteiro é esse aí? Aí você pensa aí, eu não quero te dizer, que está aí na tela já. Finge que você não percebeu aqui em cima. Mas vamos fazer o outro. Professor, e se eu colocar o outro valor aqui, um menos? Eu vou colocar logo menos, só aqui, ó, menos. Vou logo lá em cima, coloco menos. Ótimo, não precisa nem digitar de novo. Aperto igual, deu o mesmo resultado. Deu o mesmo resultado aqui. Esse resultado, coloque aí, que é aproximadamente 0,9999. Em resumo, vou dar um tchau para a nossa calculadora bem aqui, depois ela volta se precisar. Em resumo, o que eu quero que você entenda é, quando eu calculo o limite dessa minha expressão, dessa minha função, seno x dividido por x, quando x se aproxima de zero, um pouco maior, um pouco menor, eu digo, prof, pelo poder da fé, esse cara aqui se aproxima do número 1. E eu escrevo dessa maneira. Deixa eu colocar para você. Eu escrevo que o limite de seno de θ dividido por θ, quando θ se aproxima de zero, esse cara é o número 1. Eu coloquei θ aqui, de modo que você entenda, minha criança, que não precisa ser a letra x, x nem sabe que existe. X, y, não interessa. É seno de alguém dividido pelo mesmo alguém, quando esse alguém se aproxima de zero. Que isso vai ser importante para os exercícios, né? Porque alguém está perguntando, mas como é que é o exercício disso? Tá? O exercício é, eu vou utilizar esse conhecimento aqui, que esse limite fundamental vale 1, mas eu tenho que saber essa história, que é o limite do seno de alguém dividido por esse alguém quando alguém tende a zero. Esse limite é o número 1, limite trigonométrico fundamental. Antes da gente sair para a questão, eu gostaria de tentar convencer você de outro modo. Eu tenho outras aulas aqui que tem uma outra, né, tem outra justificativa, tem uma que tem a demonstração de modo formal, você pode acompanhar. Vou colocar o link aqui em cima para você. Tá bom? Venha cá. Uma outra maneira para justificar seria o seguinte. Eu não sei se você lembra do círculo trigonométrico. Eu vou até revisar, que eu gostei de você. Eu gostei de você. Vou revisar a paradinha bem aqui. Eu tenho aqui o círculo trigonométrico. Tá? Esse círculo trigonométrico é uma circunferência de raio unitário. E aqui você tem o eixo, vou colocar o eixo dos cossenos, é assim chamado, o eixo das abscissas, eixo dos cossenos, e bem aqui eu tenho o eixo dos senos. Show de bola? Segura a onda, que isso aqui é só filé que eu estou passando para você. Tá? Deixa eu colocar logo como sendo eixo dos cossenos, bem aqui, e bem aqui você tem o eixo dos senos. Aqui tem a origem do plano cartesiano, e o raio dessa circunferência, se você não sabe, criança, esse raio vale 1. É uma circunferência de raio unitário, onde o sentido positivo convencionado adotado é o sentido anti-horário. Esse é o nosso sentido positivo. Positivo para quê, prof? Para você caminhar. Porque eu saio daqui e vou me deslocar uma quantidade. Eu saio daqui, Ei, entenda bem, bem aqui é o zero. Zero ângulo. Quando você anda aqui na circunferência, você vai andar, por exemplo, em radianos. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Repita. 0, π sobre 2, bem aqui π, 3π sobre 2 e 2π.
São esses valores. Então, você sai daqui e você chegou bem aqui, tem um valor x. Esse x, por exemplo, em graus, 30 graus, 60, que seria o 30 graus, por exemplo, π dividido por 6 lá em radianos. E aí você parou aí e você diz assim, mas espera aí, Murat, como é que eu faço o seno desse x? Eu não sei quem é o seno desse x. Ah, o seno sabe o que é? Eu pego esse ponto, vou projetar para o eixo dos senos. Deixa eu colocar de verde. Vou pegar esse pontinho e vou, aqui ó, esse ponto, vou projetar para o eixo dos senos. Tocou aqui. Quando tocou bem aqui, eu venho com uma régua, vou medir esse tamanho bem aqui. É esse tamanho que é o valor do seno de x. Esse é o seno de x. Muita gente não sabe isso, não sabe o que é um seno no círculo trigonométrico. Agora, e se eu quero saber o cosseno? Mesma ideia. Eu andei esse x, peguei aqui e eu vou projetar para o eixo dos cossenos. Quando eu projetar, bateu aqui nesse ponto no eixo dos cossenos e eu venho medir esse tamanho aqui é o valor do meu cosseno. Esse cara é o cosseno. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu gostaria que você percebesse que se você sair daqui, deixa eu colocar aqui uma cor vermelha. Se você sair daqui, será que vermelho fica legal para você ver? Vamos de verde para ver que fica mais forte aqui um verde. Eu saio daqui nesse desenho e vou me deslocar uma quantidade. Tá aí, desloquei só. Só que essa quantidade é muito pequena. Olha só a minha ideia. Eu saio desse ponto B', né, que seria aqui da origem, me desloco uma quantidade agora muito pequena. Pequena, eu estou falando assim de 0,0, uma besteirinha, eu nem saí. Né? Eu fingi que fui, mas não fui. Né? Aquela ideia. Eu andei só um pouquinho, mas tudo bem, eu andei. Se eu andei, eu posso pegar esse ponto e projetar para cá. Quando eu projetar, eu vou ter o valor aqui, o valor do seno. Quando eu projetar esse cara, deslocar ele para cá, eu vou ter aqui, deixa eu colocar agora de vermelho, eu vou ter uma besteirinha bem aqui. E essa besteirinha que eu tenho é o valor do seno. Olha só o que eu quero que você entenda. Preste atenção. Eu estou tentando convencer vocês dessa pergunta. Eu quero achar o limite do seno de alguém, chamar de θ, dividido por alguém. Eu quero esse limite bem aqui. Quando θ se aproxima de zero. Porque alguém diz assim, mas por que tu sabe que é só um pouquinho? Por causa da pergunta, que o θ se aproxima de zero, ou seja, o meu deslocamento ele é muito pequeno. Então eu saio daqui e me desloco uma besteirinha. E acontece que quando eu faço isso, eu percebo pelo poder da fé que quando eu me desloco uma coisa muito pequena, posso escrever assim, ó, limite, quando θ se aproxima de zero, colocar uma setinha legal, quando o θ se aproxima de zero. E quando eu me desloco uma besteirinha, o meu seno de θ é propriamente essa besteira. Esse pouquinho que eu estou falando. Eu estou te dizendo que quando eu me desloquei um pouquinho aqui, ó, eu estava aqui, me desloquei um pouquinho, esse ângulo aqui, ele propriamente é o valor do seno. É por isso que a gente coloca assim, seno de θ, coloca o θ no lugar. Mas isso só é verdadeiro quando o ângulo ele é muito pequeno. Quando o ângulo ele é grande aqui, você percebe que esse tamanho curvo aqui não é igual a esse tamanho verde aqui. Esse vermelho não é o tamanho aqui, ó. Esse pedaço, né, se você fosse retificar, deixar reto, ele é maior que esse pedaço. Mas quando o valor é muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, eu posso dizer que esse seno de θ, esse meu seno de θ, ele se aproxima do valor θ para cara muito pequenininho, né? Valor bem pequeno. E aí você tem que o seno de θ, você coloca a θ no lugar, dividido por θ. Só que θ dividido por θ, esse cara vale bem aqui, ó, θ sobre θ é 1. E aí ficou o limite de 1 quando θ se aproxima de zero. Se você não sabe qual é a resposta disso, eu vou te contar. Esse 1 aqui é chamado constante, não tem variável. E o limite da constante é a própria constante. Então, o limite de 1 é o próprio 1. Então, essa é a resposta. Então, eu te dei aqui até o momento duas justificativas. Uma, analisando a ideia do que é o seno para caras pequenininhos
esse seno de θ se aproxima de θ, e como θ se aproxima de zero, ele é muito pequeno. Então é que eu faço uma outra justificativa, que é a tabela, utilizando a calculadora, e digo, eu desconfio que realmente esse limite se aproxima de 1. Só para finalizar nossa aula, você vai anotar que eu vou fazer aqui 2 exemplos. Não esqueça que eu acabei de falar que você tem que saber isso aqui, ó. Limite, vou colocar uma fração aqui, do seno de θ dividido por θ, quando θ se aproxima de zero, esse cara vale 1. Por que é importante eu saber isso? Porque na hora do exercício eu tenho que entender que é o seno de alguém por alguém. Olha só por quê. Eu quero calcular esse limite aqui, limite do seno de x dividido por 2x quando x tende a zero. Eu olho para cá e digo, não está legal. Não está legal? Por que não está legal? Porque aqui é x e bem aqui é 2x. Não pode. Tem que ser o mesmo cara. Só que eu lembro de um detalhe. Qual detalhe? Que bem aqui eu tenho na frente desse seno o número 1 subtendido. E aí daí, professor? Daí que eu posso reescrever essa minha expressão de uma outra maneira. Eu posso reescrever assim. Vê se você concorda com o prof. Limite, coloque aí, limite. Vamos colocar a nossa fração bem aqui e uma outra fração aqui do lado. Vou colocar um vezes e você já vai entender. Deixa eu colocar um sinal aqui da multiplicação. Bem aqui, eu não falei que tinha o número 1 subtendido? Falei. Então, aqui eu tenho 1 dividido por 2 e ao lado eu tenho seno de x dividido por x quando x tende a zero. Professor, mudou o resultado. Não mudou o resultado. Isso aqui é uma multiplicação. Vou colocar até um pontinho. Não mudou, porque a ordem dos fatores não altera. Então, 1 vezes seno é seno e 2 vezes x é 2x. Mas por que você fez isso? Porque eu preciso ter seno de alguém dividido pelo mesmo alguém. E eu tenho agora, a escrita dessa maneira. Esse fator e esse fator. Mas como é que você vai finalizar isso, prof? Eu vou lembrar da propriedade de limite que diz assim, que o limite do produto de duas funções, limite do produto é o produto dos limites. A grosso modo, eu posso separar e calcular o limite individual. Eu estou te dizendo, se você não conhece o seguinte, que aqui eu vou calcular o limite do primeiro fator, que é meio, quando x tende a vezes o limite do segundo. Limite de quem? Professor, já sei. Do seno de x dividido por x, quando x tende ao a. No caso, meu a é o zero, né? Quando x tende a zero, bem aqui. E acabou. Por que acabou? Porque você sabe, pequeno gafanhoto, que o limite da constante, aqui, ó, isso é constante, esse meio não depende de x. Então, o limite da constante é a própria constante. Esse cara vale meio. E o limite de seno de x dividido por x, você aprendeu hoje. Esse aqui é o limite trigonométrico fundamental. Limite de seno x dividido por x, quando x vai a zero, esse cara bem aqui é 1. E aí você tem meio vezes 1, vai ser meio, e aí você tem a resposta dessa questão bem aqui. Show de bola? Só isso. Nada mais. É assim que você resolve. Não sai daí que eu ainda vou te contar um detalhe. Eu quero fazer esse outro exemplo aqui. Limite do seno de 7x dividido por 2x quando x tende a zero. Eu espero que você já tenha entendido que esse cara de baixo, olha, se em cima é 7x, embaixo teria que aparecer o 7x e não apareceu nesse caso. E um outro detalhe que as pessoas não sabem, né? Elas fazem besteira bem aqui, eu não quero ver você fazendo besteira. Nós nunca mexemos no ângulo. Anote isso. Nós não mexemos no ângulo. Porque você está doidinho em dizer, já sei, professor, tira esse 7 daí. Não posso fazer isso. Né? Não mexemos, você não pode fazer. Esse ângulo aqui, imagina só o que você estaria fazendo, né? Só para você entender por que não.
e seno de 70. Aí alguém podia pensar assim, ah, prof, isso aqui é 7 vezes 10. Ah, tira esse 7, professor, é 7 vezes o seno de 10. Isso não pode ser feito. Na verdade, pode, né? Não deve ser feito, que está errado. É por isso que a gente não mexe no ângulo. Se você lembrar do estudo de trigonometria, tem fórmulas complicadas para seno do arco duplo, por exemplo, seno do arco triplo. Imagina uma fórmula para o seno de 7 vezes o ângulo. Então não faça isso, aprenda. Diga, não posso mexer no ângulo. Não posso mexer no ângulo, está errado. Ah, tudo bem. Professor, legal, não posso mexer no ângulo. E como é que eu vou dar o jeito? Porque você está me dizendo que eu tenho que ter o mesmo cara em cima, o mesmo cara embaixo? Se o ângulo eu não posso mexer, está dizendo então que em cima vai ficar 7x eterno? Sim. Ah, então embaixo tem que aparecer o 7. Ah, mas professor, como é que eu vou fazer aparecer um 7 embaixo? Eu vou lembrar uma coisa bem simples. Como isso aqui é uma fração, eu vou multiplicar por 7 o numerador e por 7 o denominador. Ah, da onde você tirou a ideia do 7? Apenas porque aqui está 7x. Se embaixo tem que aparecer o 7x, embaixo tem o 2 lá, 2x. Eu não quero 2x, eu quero 7x. Então vou fazer C. Eu vou fazer acontecer o que eu quero. Eu estou te dizendo que a manipulação ocorre dessa maneira. Você anota aí, limite. Vou reescrever a minha expressão de uma maneira adequada para você chegar aonde você quer. Aqui é manipulação apenas. Vamos lá. Aqui em cima vai ficar 7 vezes o seno de 7x. Embaixo, a ordem dos fatores não altera. Eu posso colocar o 2 para frente. E bem aqui eu tenho 7 vezes x. A ordem dos fatores não altera. Eu posso organizar como eu quero. E agora você vai fazer o seguinte. Você vai separar em dois fatores. Eu tenho o primeiro fator, que é esse. E eu tenho o segundo fator, colocar de azul aqui para você, esse. Lembra que o limite do produto é o produto dos limites. Então, você pode escrever assim, limite, quando x se aproxima de zero, você vai colocar a nossa fração, no caso duas logo, né? Uma primeira fração, posso separar logo. Limite aqui de 7 sobre 2, vezes o limite e a outra fração, quando x se aproxima de zero, você vai colocar o mesmo esquema aqui. Vai ficar seno de 7x dividido por 7x. E acontece agora que você vai terminar. Por que você vai terminar? Porque esse cara aqui, limite da constante é a própria constante. Esse cara vale 7 sobre 2. Vezes esse outro cara aqui ao lado, colocar com essa cor, esse cara aqui do lado vale 1, que é o limite de alguém dividido por alguém quando alguém vai a zero, porque se x vai a zero, 7 vezes x também se aproxima de zero. Então, esse aqui é a nossa aula. Esse é o tema da aula, saber que esse limite vale 1, que é o limite trigonométrico fundamental. Esse cara é 1. E aí você finaliza colocando 7 sobre 2 vezes 1. Vai dar 7 dividido por 2. Quiser colocar em decimal, fique à vontade. Mas você sambou, já está sabendo bastante, né, em relação ao tema de limite trigonométrico fundamental. Uma dica, né? Se fosse, eu acho que você percebeu, uma questão de marcar, eu não precisava ter feito tudo isso. Eu não sei se você notou, pelo poder da fé que você tem, que o resultado, aquela questão que já começa sabendo o resultado. Eu faço isso quando o professor exige, né? Eu quero que você desenvolva, filho. Né? Aí você vai desenvolver. Não, é de marcar a questão e apareceu isso aqui. Por favor, você vai fazer assim, você é meu aluno. Bem aqui é o número 1, bem aqui é 2. Então você vai dividir 1 por 2. Acabou, olha aí. Acabou, rapidola. Rapidola. Aqui é o número 7, aqui é 2. O resultado é 7 dividido por 2. Show de bola? Acabou. Eu vou até apagar. De repente a pessoa só pega a foto disso aqui, né? Não participou da aula.
né? A gente apaga para não contar o segredo para a pessoa. Só para você que chegou até aqui, eu espero que deixe um comentário. Até a próxima. Rapidola! Fala galera, Rapidola, tudo bom? Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Então acesse a próxima videoaula e não esqueça, compartilhe, deixe aquele seu joinha parceiro e deixe seus comentários sempre nas nossas videoaulas. Te espero na próxima aula aqui no seu canal Rapidola.